Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Eu sou o professor Jones e nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre equação do primeiro grau. Na verdade, essa é a quarta aula dessa sequência, né? Então é uma continuação do conteúdo de equação do primeiro grau. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as equações com denominadores. Para começar, eu diria para vocês que aprender equações com denominadores é importante por dois motivos. O primeiro é que quando você sabe resolver uma equação com denominador, muito provavelmente você vai conseguir resolver qualquer outro tipo de equação. Isso significa, então, que as suas dificuldades para resolver equações, sabendo a equação com denominador, elas vão ser algo mínimo, se é que essas dificuldades elas vão existir. O segundo motivo que torna aprender a equação com denominador algo realmente muito importante é o fato de que essas equações são aquelas que a gente mais vai usar na resolução de problemas. Isso quer dizer então que se você não sabe resolver a equação com denominador, muito provavelmente você não vai conseguir resolver a maioria dos problemas. Então, é fundamental também saber resolver esse tipo de equação, já que o grande objetivo das equações são a resolução dos problemas, porque a gente acaba usando a equação o tempo todo para resolver problema, para montar e depois chegar na solução do problema a partir da resolução de equações. Vamos começar então falando dessas equações e aí é importante que a gente coloque algumas coisas aqui e essas coisas elas vão ser fundamentais no nosso entendimento inicial. Primeiro que uma equação com denominador é uma equação que tem fração, obviamente. Denominador, a gente sabe, é uma das partes de uma fração. Então, essas equações que a gente vê aqui, essa primeira, por exemplo, e essa segunda, são equações com denominadores. Agora, uma coisa que é fundamental que a gente diga aqui é que essas equações elas não são equações fracionárias. E é muito importante que a gente entenda isso. Uma equação fracionária é um tipo de equação que apresenta letra no denominador. Por exemplo, essa última aqui, esse último exemplo que você vê aqui, aqui sim é uma equação fracionária. Mas uma equação com denominador, como a gente chama, é uma equação que apresenta um denominador numérico e não um denominador algébrico. E aí a gente já sabe o que é que isso significa. Então, para eu ter uma equação fracionária, a incógnita, ou seja, a letra da minha equação, ela precisa aparecer no denominador, como a gente está vendo aqui. O x e o 2 menos x representam a incógnita ou expressões que vão ter a incógnita. Então, essas expressões elas aparecem no denominador, caracterizando então a equação fracionária. Numa equação com denominador, eu tenho simplesmente um denominador numérico, como a gente vê aqui, o 2, o 5, ou aqui o 4, o 3, o 2, quer dizer, eu tenho denominadores numéricos. É importante que a gente entenda que essas equações fracionárias, como esse exemplo que a gente vê aqui embaixo, elas são equações com denominadores. Tá certo? Muito interessante a gente entender isso. Então, essa equação aqui de baixo é uma equação que tem denominador, obviamente. Mas essa equação aqui de cima não é uma equação fracionária, porque para ser fracionária, ela precisa ter letra no denominador. Bom, é óbvio que a gente vai falar dessas equações que têm números no denominador, tá certo? As equações com denominador. Essas equações fracionárias vocês vão estudar no decorrer do 8º ano. Vamos entender então como é que funciona o processo para a gente resolver uma equação com denominador. E aí eu diria para vocês que esse processo ele é um processo simples, quer dizer, resolver uma equação com denominador basicamente é resolver uma equação comum, como a gente já viu aí nas 3 aulas anteriores, mas com o acréscimo de que a gente precisa eliminar o denominador. Então, basicamente, o que tem de acessório, ou seja, o que tem de extra aqui,
é o fato de que a gente vai precisar eliminar o denominador. E aí, quando você elimina o denominador, essa sua equação ela vai virar uma equação comum, uma equação simples, como essas que a gente viu aí nas 3 primeiras aulas. Ou uma equação simples ou uma equação com parênteses, que foi o tema que a gente estudou na última aula. E aí, como que a gente faz para eliminar os denominadores, já que o ponto, então, vai ser eliminar o denominador? O primeiro passo para eliminar o denominador é você descobrir qual é o MMC desses denominadores. Então, sabendo quem é o MMC dos denominadores, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cada termo da minha equação, tá certo? Então, sabendo o MMC, eu multiplico cada termo da minha equação, tanto no primeiro membro como no segundo membro, por esse MMC. Então, multiplico cada termo ali pelo MMC e os denominadores eles desaparecem. Bom, depois que a gente faz isso, basta resolver a equação que tiver restado, quer dizer, depois que eu multiplicar, eu vou encontrar uma equação e aí eu resolvo essa equação e chego na solução dela. Bom, é importante que eu fale para vocês desse segundo passo, tá? Porque esse segundo passo ele está escrito desse jeito, que é a regra. A gente multiplica cada termo da equação pelo MMC. Na prática, a gente utiliza aquele processozinho simples, quer dizer, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Eu vou mostrar para vocês que é a mesma coisa, então vamos resolver questões para a gente entender como que se resolve uma equação que tenha denominador. Eu deixei aqui então um exercício com 2 questões para a gente comentar. Essa primeira questão tem 3 letras, A, B e C. E na segunda questão a gente tem um problema, e aí nós vamos resolver esse problema utilizando a equação com o denominador. Bom, eu pedi para a gente resolver as equações aqui, considerando o universo dos números inteiros, né? A gente já sabe disso, já sabe o que significa aqui. Então aqui eu tenho números inteiros. Números inteiros são aqueles números positivos ou negativos, desde que sejam exatos, né? Então, o número inteiro é um número exato, é um número que não é quebrado, por assim dizer. Bom, vamos então seguir aqueles passos que a gente viu aí no quadro anterior e resolver essa equação que aparece aqui. Então, o primeiro passo, já que eu preciso eliminar o denominador, que é a única coisa diferente nesse tipo de equação, primeiro passo aqui eu vou calcular o MMC de 5 e de 2. Tá? Nesse caso, não é obrigatório eu calcular o MMC, quer dizer, não é obrigatório pelo menos eu deixar o cálculo. Nesse caso, menos ainda, porque 5 e 2 são números primos, bastaria multiplicar um pelo outro e eu tenho o MMC. Mas aqui eu tiro o MMC, dá por 2, né? Porque tem um número par, que é o 2, óbvio. 5 é primo, não dá por 2. Repete, 2 por 2 é 1. E aí você sabe que isso daqui só vai dar por 5, né? E aí dá 1. E de novo dá 1. Como eu disse, bastaria ter multiplicado os dois números. 2 vezes 5 é 10. Então o MMC aqui, vou deixar aqui de forma abreviada, tá? O MMC de 5 e 2 deu 10. Bom, gente, eu vou comentar então do jeito que eu considero mais simples. E aí depois eu comento utilizando aquele passo 2, que aparece lá na regrinha que a gente viu no quadro anterior. A maneira mais simples de a gente fazer isso é a seguinte. Pega esse MMC, que é 10, divide pelo número de baixo e o resultado eu multiplico pelo número de cima. Essa é a maneira que a gente usa para somar frações de uma forma geral. Não é obrigatório que você repita o 10 no denominador. E por que não é obrigatório? Porque você vai tirar esse MMC dos dois lados da equação, ou seja, você vai fazer a operação dos dois lados da equação. E aí, fazendo dos dois lados, se você fosse repetir, você teria algo assim, por exemplo, no primeiro lado tem o 10 no denominador, no segundo lado eu teria 10 no denominador, porque eu estou repetindo, e aí eu poderia cancelar. E aí, para a gente não ter que ficar pensando nisso, a gente simplesmente não vai escrever o denominador. Quer dizer, o denominador ele vai desaparecer como é o ideal. Nós vamos ter aqui então o seguinte, ó, 10 dividido por 5 é 2,
E aí nós vamos pegar esse 2 e multiplicar pelo número de cima. Bom, em cima eu tenho só o x. Quando eu tiver só um termo no numerador, eu já vou multiplicar direto. Então aqui, ó, 10 dividido por 5 deu 2. 2 vezes x é 2x. Escrevi então o sinal de mais agora, esse sinal que aparece aqui. E aqui, muito importante que você entenda isso. Observe que agora eu tenho mais de um termo no numerador. Eu tenho x menos 1. Então, esse x menos 1 eu não vou multiplicar direto aqui não. Vou fazer assim, ó, 10 dividido por 2 é 5. E aí eu vou fazer 5 vezes o de cima. E aí, para representar essa multiplicação, eu vou colocar em parênteses 5 vezes x menos 1. Igual, mesma coisa. Lembra que aqui embaixo tem um 1, tá? E eu estou tirando dos dois lados da equação o MMC. Então, eu vou fazer 10 dividido por 1, que é 10, vezes 3, é 30. Bom, tá aqui a minha equação. Ela já está lisinha, como eu gosto de dizer, tá? Então, tem uma equação lisinha. Ainda está com parênteses, mas os denominadores foram embora. E agora é só a gente eliminar esses parênteses e resolver. Bom, antes de eu fazer essa conta aqui, né, antes de eu finalizar a resolução da equação, eu quero que vocês entendam o seguinte. Lembra que aqui no passo 2 está escrito assim. Depois que a gente obtém o MMC dos denominadores, no passo 1, o que a gente faz? A gente multiplica cada termo da equação pelo MMC, nos dois lados, obviamente, e os denominadores, eles irão desaparecer. Deixa eu mostrar para vocês que isso daqui é verdade. Bom, vejam só aqui comigo. Uma das coisas que a gente aprendeu na nossa segunda aula de equações, na parte 2, você pode dar uma olhada aí nos vídeos anteriores, foi o seguinte. A gente pode multiplicar um mesmo número aqui na minha equação. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse multiplicar esse número 10 na minha equação. Então, eu poderia multiplicar nessa igualdade, né, que ela é uma igualdade, cada termo por 10, desde que eu faça isso dos dois lados. Então, se eu fizer dos dois lados, por exemplo, eu posso multiplicar cada termo por 10. 10 aqui é o meu MMC, então é um número ideal para eu fazer essa multiplicação. Agora, olha o que aconteceria se eu multiplicasse por 10. Observa aqui comigo. Ó. Se eu multiplicasse cada termo por 10, eu teria o seguinte. 10 vezes x aqui, dividido por 5. Só que 10 dividido por 5 daria 2 e eu teria 2x. Certo? Então, observa. Eu multipliquei por 10 o primeiro termo. 10 vezes x dá 10x, dividido por 5 vai dar 2x. Que eu posso dividir 10 por 5, que dá 2. A gente aprendeu esses resultados, né? Divisão, multiplicação, a gente viu na aula de operações algébricas. Foi a nossa última aula da parte de álgebra. Você também pode ver essa aula aqui no canal. Tá? E é só você dar uma olhada se você não lembra dos resultados dessa aula. O que eu posso fazer aqui então no segundo termo? Eu ia multiplicar esse segundo termo por 10, né? Porque 10 é o meu MMC e eu posso multiplicar desde que eu faça em todos os termos da equação. Só que aí veio o seguinte, quando eu pegasse 10 que multiplicasse e depois eu dividisse por 2, o que é que eu teria? 10 dividido por 2 daria 5. Então eu teria 5 vezes o que está ali em cima, ou seja, 5 vezes x menos 1. A mesma coisa que aparece aqui. E se eu multiplicasse 10 vezes 3, você sabe, né? 10 vezes 3 daria 30. Ou seja, tanto faz você multiplicar todo mundo por 10, nesse caso por 10, porque 10 é o MMC. E aí, se você faz isso, o denominador ele desaparece, porque fica 10 dividido por 5, 2. 10 dividido por 2, 5. Esse 5 que você vê aqui, né, que vai multiplicar ainda ali no numerador. E 10 vezes 3, 30. Então, tanto faz você multiplicar todo mundo, como fazer esse processo que eu fiz aqui. Ó. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes esse x que está em cima. Né? Não tenho esse 10 aqui. Mesma coisa, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes o de cima. Como está aqui, 10 dividido por 1 dá 10, 10 vezes 3, 30. Bom, se você entendeu isso, vamos então continuar e resolver essa equação. O que é que eu vou fazer aqui? Eliminar os parênteses. Vou tirar esses cálculos que aparecem aqui. Paguei até o 1 aqui embaixo, mas aí a nossa equação ficou mais bonitinha. Vou tirar também esse vezes 10 aqui. E aqui nós temos o seguinte, vamos eliminar os parênteses. A gente sabe que para eliminar os parênteses faz multiplicação, que é a nossa aula anterior, né? Aqui eu tenho então 2x
repete. Aqui, jogo de sinal, mais por mais dá mais. 5 vezes x é 5x. Mais por menos dá menos. 5 vezes 1 é 5. Isso daqui tudo é igual a 30. Bom, vou fazer essa conta então. Como que isso vai ficar? 2x mais 5x são os termos com letras. Já estão no primeiro membro, então continuam, ficam aqui. Igual, né? Não tenho mais termos com letra. Do outro lado eu já tenho 30, só repete o 30. E o 5 muda de lado, então ele troca de sinal, passa por operação inversa, fica mais 5. E aqui eu tenho somando, ó, 7x, e do outro lado, sinal de igualdade, 30 mais 5 é 35. Bom, aqui eu tenho uma multiplicação, que é 7 vezes x, né? Você sabe disso já. Então, a gente desfaz essa multiplicação usando a operação inversa. O inverso de multiplicação, a gente viu lá na aula 1, é divisão. Então, aqui fica 35 dividido por 7. E aí, o resultado disso, né? 35 dividido por 7 dá exato, é x igual a 5. Então, aqui, uma equação resolvida. Um valor inteiro, né? 5 é um valor inteiro, então ele vai para o nosso conjunto de solução. A gente falou bastante disso aí nas outras aulas. Então, aqui a minha solução é o valor 5. Letra B, uma outra equação, aqui com denominador, semelhante à primeira, tá? Um pouquinho maior, mas bem semelhante à primeira. Vamos entendê-la então. Tenho aqui 4, 2 e 3, então eu vou tirar o MMC, vou escrever em ordem, mas não é obrigatório, tá? 2, 3 e 4. E aí nós vamos tirar o MMC, isso daqui, como tem número par, dá por 2. 2 por 2 é 1. 3 é um número primo, não dá por 2, só dá por ele mesmo. 4 por 2 é 2. Ainda dá por 2. Isso daqui vai dar 1. Vai repetir o 3 e aqui dá 1, né? 2 por 2 dá 1. E agora só dá por 3, a gente sabe, né? Como eu disse, 3 é primo. E vai dar todo mundo igual a 1. Então aqui 2 vezes 2 é 4, vezes 3 é 12. Eu multiplico os números aqui na direita. O MMC então é 12, então aqui eu vou escrever o MMC. O MMC nesse caso é de 4, 2 e 3, ou de 2, 3 e 4. Pode escrever isso resumido, tá? Como eu fiz na anterior. Isso daqui deu igual a 12. O que é que eu faço então? Pego esse 12, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Ou se você preferir, multiplica todo mundo por 12 e aí entende. Quando você multiplicar, esse 12 vai dar para dividir pelo de baixo. Quer dizer, por exemplo, se eu coloco 12 ali, 12 dividido por 4 vai dar 3. E aí eu vou multiplicar o 3 que dá vezes o de cima. E assim para todos, tá? Mas eu vou fazer do jeitinho tradicional. 12 dividido por 4 dá 3, então 3 vezes o de cima. Como eu tenho mais de um termo no numerador, eu vou escrever entre parênteses. E eu aconselho que você faça isso, porque senão você corre o risco de errar. Nessa equação, por exemplo, se você não fizer isso, é muito provável que você erre, por conta desse sinal de menos aqui. Ele costuma atrapalhar um pouquinho as coisas. Vamos então fazer. 12 dividido por 4 deu 3, e aí eu vou fazer 3 vezes o de cima. Em cima eu tenho x mais 7, então eu escrevo isso entre parênteses. Sinal de menos, esse sinal aqui que atrapalha as coisas. 12 dividido por 2 dá 6, e aí eu faço 6 vezes o de cima. 6 vezes x mais 1. Escrevo aqui o x mais 1 em parênteses, porque é mais de um termo, e aí eu faço a multiplicação depois, aqui é igual. Mesmo processo, divido 12 por 3 é 4. Posso multiplicar, né? Eu tenho um termo só aqui em cima, quer dizer, eu não tenho uma separação, como aqui x mais ou um x menos de repente. Então, já dá para multiplicar. 12 por 3 deu 4. 4 vezes 2x é 8x. Negativo, então aqui menos 8x. Bom, como eu falei no anterior, né? A minha equação está lisinha agora, sem os denominadores. O que é que eu vou fazer então? Vou eliminar os parênteses e depois organizar essa equação e resolver. Então, vamos eliminar aqui os parênteses. Ó. 3 vezes x, 3 vezes 7, 6 vezes x, 6 vezes 1. Lembra do jogo de sinal aqui. E aí vamos tirar esses parênteses.
jogo de sinal fica mais, 3 vezes x é 3x. De novo, o jogo de sinal fica mais, 3 vezes 7 é 21. Jogo de sinal, ó, menos por mais aqui dentro fica menos, 6 vezes x é 6x. Menos daqui de fora por mais é menos, 6 vezes 1 é 6. Isso daqui é igual a menos 8x. Bom, parênteses foram eliminados, o que é que a gente faz agora? Letras ficam no primeiro membro e a gente manda os números para o segundo membro. Então, isso daqui vai ficar assim, ó. 3x fica no primeiro membro, anda aqui um pouquinho, menos 6x fica no primeiro membro, já está, tá? Então, permanece com o mesmo sinal. O 3x também, aí aqui o menos 6x. Bom, e eu tenho menos 8x, ele está no segundo membro, vem para o primeiro, troca de sinal, né? Operação inversa, mais 8x. Agora, vamos colocar a igualdade para a gente escrever os números. Nesse caso, quais são os números que eu tenho? Veja que eu não tenho um número no segundo lado, né? Vou ter número no primeiro lado. O menos 6, troca de lado, fica mais 6. E o mais 21, troca de lado, fica menos 21. Bom, são só esses. Vamos, então, reduzir isso daqui. Eu vou reduzir de duas vezes. Acompanhe aqui comigo. Ó. Do primeiro lado, eu tenho positivo 3 mais 8, né? 3 e 8. Isso dá 11. Então, positivo 11, não esquece do x, 11x. Negativo, só tenho esse 6x. Então, isso aqui vai dar menos 6x. Vamos para o segundo lado. Aqui eu já tenho só um positivo e um negativo. Eu vou diminuir, né? Um positivo e um negativo a gente diminui e coloca o sinal do número maior. O número maior, nesse caso, é o 21. Então, isso aqui vai dar negativo. 21 tira 6, fica 15. Então, isso aqui ficou menos 15. Diminuímos, vai ficar positivo. 11 tira 6, fica 5. Então, 5x é igual a menos 15. E aí, o valor de x aqui é menos 15 dividido por 5. Tá certo? A gente já sabe disso, aqui é a multiplicação, né? Então, o 5 passa para o denominador como uma divisão. Passa para o outro lado, no caso, né? Passando para o outro lado, como ele é uma divisão, vem no denominador. Bom, divido, então, aqui o 15 por 5. Divisão exata. 15 dividido por 5 dá 3. Negativo, né? Então, aqui, ó, o meu valor de x vai ser igual a 3 negativo, ou menos 3, como você preferir dizer. Outro valor exato, né? Como a gente está falando do conjunto dos números inteiros nessa questão, então aqui o meu valor vem para o conjunto solução. Então, aqui no conjunto solução, eu vou ter menos 3. Tá aí mais uma equação resolvida, né? Para a gente finalizar, então, essa questão 1, temos aqui essa letra C. Ela está aí, como vocês conseguem ver, e aí o meu MMC é o MMC de 5, 2 e 8. Então, vamos escrever aqui, vou colocar em ordem novamente, mas não é obrigatório. 2, 5 e 8. Você pode escrever na ordem que você preferir isso daqui. Isso dá para dividir por 2, né? Tem números pares e aí dá por 2. 2 por 2 é 1. 5 não dá por 2, repete, e 8 por 2 é 4. De novo, dá por 2. Aqui eu já tenho 1. 5 não dá por 2, repete. 5 é primo. 4 por 2 dá 2. E de novo dá por 2. Eu tenho 2 aqui que é par, isso vai dar 1. 5 não dá. 2 por 2 é 1. E aqui vai dar por 5. Né? Só tenho isso e vai dar todo mundo igual a 1. Então, meu MMC vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Vezes 5, que dá 40. Bom, então, aqui de forma resumida, o MMC deu 40. Bom, o processo é o mesmo, como vocês já viram aí, não vou enrolar muito, tá? Basta então que a gente divida pelo de baixo e multiplique pelo de cima. Atenção aí, ó, 40 dividido por 5 é 8, então 8 vezes o de cima, como eu tenho mais de um termo, escreve entre parênteses, tá? 8 vezes x mais 4. Não tenta fazer a multiplicação direta. Você vai ter problema quando tiver um sinal de menos, como a gente tinha na outra equação, tá? Nessa equação aqui, provavelmente você não teria problema nenhum.
Mas evita, escreve entre parênteses para não ficar aí no costume de repente pegar uma equação fácil e errar por conta do costume que você colocou em você. Sinal de menos aqui. 40 dividido por 2 é 20, ó, só tem um termo em cima, tá? Então eu já vou multiplicar. 20 vezes x é 20x, como você sabe. Sinal de igualdade aqui. 40 dividido por 8 é 5, e aí eu vou fazer 5 vezes o de cima. De novo, eu vou escrever entre parênteses, porque eu tenho mais de um termo. Então, 5 vezes 2 menos x. Sinal de menos. Lembra que tem um 1 aqui embaixo, tá? Nunca esquece disso. Então, aqui tem um 1. 40 dividido por 1 é 40. 40 vezes 4. Dá para multiplicar direto aqui. 40 vezes 4 é 160. O que nós fazemos, então? Eliminamos os parênteses. Multiplica e multiplica. Elimina esse daqui e elimina esse daqui. Vamos, então, resolver isso. 8 vezes x é 8x. 8 vezes mais 4 é mais 32. Não esquece do jogo de sinal. O menos 20x você repete, porque ele está sozinho, quer dizer, não está em parênteses nem colado em ninguém. Igual, e vamos eliminar esses parênteses aqui. 5 vezes 2 vai dar 10. De novo, não esquece o jogo de sinal. 5 vezes menos x é menos 5x. E eu ainda tenho aqui menos 160. Bom, vamos organizar a nossa equação agora. O que é letra fica do primeiro lado. Ou seja, aqui vai ficar ó, o 8x continua do primeiro lado. Então, só repito 8x. O menos 20x, ó, observe onde está a igualdade. O menos 20x continua do primeiro lado. Então, só repete menos 20x. E o menos 5x está do segundo lado. Ele não vai permanecer aqui. Ele troca de sinal. Operação inversa mais 5x. Do segundo lado, então, a gente escreve primeiro a igualdade e eu tenho, ó, o menos 160 já está aqui, só repete. O 10 é positivo, tá? Permanece, então, aqui, mais 10. E atenção, ó, passou aqui o 32, vai passar para o segundo lado, então ele troca de sinal. Ele é mais 32, fica menos 32. Está aqui organizada já a nossa equação, vamos reduzir os termos. Como sempre, eu vou reduzir de duas vezes, eu tenho muito termo aqui. Então, desse primeiro lado, antes da igualdade aqui, ó, 8 mais 5 vai dar 13. Então, eu tenho 13x positivo e negativo eu tenho 20x. Somente o 20, né? Vamos para o segundo lado, então. Do segundo lado, eu tenho positivo, ó, só o 10, então mais 10. E negativo, observa aí, eu tenho 160 com 32. Isso é fácil, dá 192, né? O que é que a gente faz aqui, então? Reduz. Pega o sinal do maior. Nesse caso, o maior é o 20, então vai ficar negativo. 20 tira 13 vai ficar 7. Então, aqui menos 7x. Não esquece o x. Do outro lado, eu tenho 10 e 192. Pega o sinal do maior, ou seja, fica negativo. 192 tira 10 dá 182. Bom, a gente viu aí nas aulas anteriores, né, que quando está negativo aqui na frente, nesse caso aqui, ó, o que eu faço? Multiplico por menos 1, né? Então, aqui eu vou multiplicar a minha equação por menos 1. Eu mostrei isso com mais cuidado na aula 2, na parte 2 dessas aulas de equação do primeiro grau. E a gente viu também lá na parte 3. Mas aí multiplico por menos 1 somente quando é negativo aqui na frente. E o que acontece? O sinal muda. Fica 7x positivo igual a 182 também positivo. E aí o que eu faço? O x aqui vai ser 182 sobre 7. A gente precisa ver se dá para dividir, né? Porque nesse caso eu teria uma divisão exata. Vamos verificar aqui. Eu já verifiquei ali que é uma divisão exata. 182 dá para dividir por 7. Nesse caso eu tenho o seguinte, ó, 18 por 7 dá 2, né? 2 vezes 7 é 14, então sobram 4. E aí 42 por 7 dá 6. E não sobra.
Então, aqui o meu x, puxar para cá, é um valor exato, de novo, né? Que o meu x é 26, o número natural e tudo mais. Bom, então, de novo, eu tenho uma solução inteira. Aqui, então, eu escrevo o meu conjunto solução, 26. Bom, gente, mais uma equação resolvida. Como eu disse, eram essas 3 equações aí que eu queria resolver com vocês. Na sequência, nós vamos ver um problema do primeiro grau, né? Um problema desses que a gente viu aí já nas últimas aulas e que a gente usa a equação para resolver. Vamos dar uma olhada nele, então. Esse problema está escrito aqui da seguinte forma. Laura, Letícia e Luana foram juntas a uma festa na cidade. Lá, verificaram que Laura tinha R$1 a menos que Letícia e Letícia tinha R$1 a menos que Luana. Elas perceberam que, subtraindo a terça parte do dinheiro de Luana da metade do dinheiro de Laura, obtinha-se R$15 a menos que o dinheiro de Letícia. E aí o problema quer saber quanto possuíam as 3 juntas. Vamos pegar aqui algumas informações que são fundamentais para a gente organizar esse problema. Então, o problema começa aqui, né? Dizendo o seguinte, aqui já na segunda linha. Elas verificaram que Laura, aqui, Laura tinha R$1 a menos que Letícia. Então, vamos pensar nessa primeira frase aqui, o que é que significa. E depois, vamos pensar nessa segunda. O que é que eu tenho aqui na segunda? Letícia tinha R$1 a menos que Luana. Vamos pensar então nessas duas frases e tentar organizar isso. Bom, para a gente organizar, vamos escrever aqui o seguinte. Laura, vamos abreviar aqui, Laura, Letícia e Luana. Bom, gente, pensando nessa primeira frase, vejam só. A Laura ela tinha R$1 a menos que a Letícia. Então, o que é que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer, então, que a Letícia é X, e aí a Laura, como ela tinha 1 a menos que a Letícia, né? Se a Letícia é X, então a Laura vai ser 1 a menos que X, ou seja, é X menos 1. Tá? Porque 1 a menos que a Letícia é o valor da Letícia menos 1. Então, a Laura vai ser X menos 1. Agora, eu vou pensar aqui, então, no que tem a Luana. E aí, o charme desse problema é exatamente esse, porque ele não é um problema desses que é muito simples, tá? Alguns problemas que a gente resolve com a equação, eles são realmente muito simples. E outros, eles não são tão simples assim. A gente precisa entender a linguagem, precisa entender o que significa direitinho o que está escrito aqui. E, às vezes, conseguir transformar essa linguagem numa linguagem que seja equivalente. Que é o que a gente vai fazer aqui, Atenção. A Letícia, ela tinha R$1 a menos que a Luana. Só que a Letícia já está representada aqui. A Letícia já é o meu X. Então, eu preciso representar a Luana. E aí, o que é que eu posso fazer, então? Eu não sei da Luana, eu sei da Letícia. Eu sei que a Letícia tem 1 a menos que a Luana. Mas aí, como que eu posso, então, pegar essa segunda frase que está destacada aqui e transformar ela numa linguagem que seja diferente dessa, mas que seja equivalente, que tenha o mesmo significado, no caso? Eu posso dizer o seguinte, olha só, dizer que a Letícia tinha 1 a menos que a Luana é o mesmo que dizer que a Luana tinha 1 a mais que a Letícia, certo? Pensa aí um pouquinho. Então, se eu estou dizendo que a Letícia tinha 1 a menos que a Luana, é o mesmo que eu dizer que a Luana tinha 1 a mais que a Letícia. E aí eu consigo representar a Luana. Eu posso dizer que a Luana, então, é X e mais 1. Porque a Luana é 1 a mais que a Letícia. Bom, o meu problema, então, está representado. Quer dizer, eu sei quem é X, sei quem é X menos 1, sei quem é X mais 1. Ou seja, eu sei quem é a Laura, quem é a Letícia e quem é a Luana em termos de valores. E isso daqui é muito importante para eu organizar uma equação. Gente, eu vou usar essa representação primeira que eu fiz aqui, tá? Mas aí eu quero comentar com vocês o seguinte. Entende aqui comigo, vê só. Vamos supor que, depois de ler aqui o problema,
eu tivesse pensado diferente. Vamos supor que eu tivesse pensado aqui o seguinte. Eu quero representar a Laura como se fosse X. Tá? Vamos supor que você quer representar a Laura como sendo X. X ou qualquer outra letra que você queira aí, tá? Bastaria fazer a substituição aqui, quer dizer, no lugar de X, colocar uma outra letra, que seria a mesma coisa. E aí pensa aqui, então, como que eu poderia fazer isso? Olha só. A Laura, ela tinha um a menos que a Letícia. Mas se a Laura for o X, como é que eu represento a Letícia? Por quê? Se a Laura tinha um a menos que a Letícia, eu vou poder dizer, na transformação da linguagem, né? Ou seja, escrevendo isso para uma linguagem equivalente, eu poderia dizer, então, que a Letícia tem um a mais que a Laura. E dá no mesmo. Dizer que a Laura tinha um a menos que a Letícia é o mesmo que dizer que a Letícia, agora aqui, tem um a mais que a Laura. Ou seja, a Letícia seria X mais 1. Tá certo? Então, se a Laura for X, a Letícia seria X mais 1. E a Luana? Bom, o que eu sei da Luana? Eu sei que se a Letícia tem um a menos que a Luana, então a Luana tem um a mais que a Letícia. Não é a mesma coisa? Então, como a Letícia é X mais 1, a Luana vai ter isso daqui e mais 1. Ou seja, vai ter X mais 1 e mais 1. Que dá X mais 2, tá? Então, eu poderia representar desse jeito. E aí, vale a pena você pensar em outros jeitos. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse que a Luana que fosse o X. Tá? Então, se a Luana fosse o X, né? Porque aqui eu representei a Letícia, aqui eu representei a Laura. E se fosse a Luana o X? Como que eu representaria os outros, por exemplo? Então, se a Luana fosse o X, vale a pena você pensar. A Luana seria X, a Letícia seria X menos 1 e a Laura seria X menos 2. Ok? Vale a pena pensar nesse tipo de coisa. É muito importante você saber fazer esse tipo de representação, porque para resolver um problema assim, gente, infelizmente, a não ser que, assim, você consiga parar, de repente, 3, 5 minutos e pensar e tentar adivinhar os valores, realmente é tentando adivinhar, de repente você consegue aí. Mas o ideal é que você faça com equação, quer dizer, não é tão simples de fazer com equação, mas ainda é a melhor maneira de se resolver esse tipo de coisa. Acreditem vocês ou não, antes das equações, às vezes, um problema como esse levava semanas, meses para ser resolvido. E lá os matemáticos, pessoas que brincavam com matemática todos os dias, como eu gosto de dizer, essas pessoas às vezes levavam esse tempo todinho, quer dizer, semanas, meses, às vezes, tá? Para resolver problemas simples como esse, ou alguns até mais simples do que esse. Com as equações, não, quer dizer, com a equação, todo mundo que entenda um pouquinho de álgebra pode fazer uma manipulação algébrica e resolver um problema como esse, como a gente está fazendo aqui. Bom, o que eu vou fazer então agora é o seguinte, eu vou desprezar essa parte aqui, tá? Que eu escrevi aqui, eu não vou usar ela, você pode usar se você quiser, ou pode usar até uma outra. Aqui eu vou usar então essa primeira aqui, tá? Essa primeira representação que eu fiz. Qualquer uma que você use vai dar certo, desde que você monte a sua equação com cuidado e usando os valores certinhos aqui. Olha só, elas perceberam que subtraindo, que é aqui, subtraindo a terça parte do dinheiro de Luana da metade do dinheiro da metade do dinheiro de Laura, obtinha-se, bom, comento já então essa sequência aqui. Então elas vão fazer uma subtração aqui, subtraindo a terça parte do dinheiro de Luana da metade do dinheiro de Laura. A metade do dinheiro de Laura, né, que a subtração é a terça parte que vai ser subtraída, então eu vou colocar isso depois. A metade do dinheiro de Laura vai ser o dinheiro de Laura dividido por 2, né, porque metade é quando a gente divide por 2. Então, a metade do dinheiro de Laura vai ser representada assim, fração, o dinheiro de Laura, que é x menos 1, dividido por 2. Então, aqui está a metade do dinheiro de Laura. Dessa metade, como disse o problema, eu vou subtrair a terça parte do dinheiro de Luana. Então, aqui eu vou subtrair a terça parte do dinheiro de Luana.
Quanto é o dinheiro de Luana? Bom, x mais 1, pelo que eu estou vendo aqui. Então, x mais 1. E aí eu vou pegar esse x mais 1 e vou dividir por 3, porque é a terça parte. Bom, isso daqui vai ser igual, né? É o obtinha-se, no caso, né? Obtinha-se quer dizer, deu igual, dava igual, no caso, que é passado. Dava igual a quê? R$15 a menos que o dinheiro de Letícia. Bom, acabou, né? R$15 a menos que o dinheiro de Letícia é o dinheiro de Letícia, que é o x ali, e menos 15. Então, aqui está representada a nossa equação. O que é que a gente vai fazer, então, aqui para resolver essa equação? Tirar o MMC, né? A gente viu isso aqui. Nesse caso, eu tenho 2 e 3. 2 e 3 são números primos, então não vai dar trabalho tirar o MMC aqui, né? Nem vou fazer conta. O MMC de 2 e 3 é 2 vezes 3, ou seja, é 6. Então, aqui, de forma resumida, está o nosso MMC. O que é que a gente faz, então? Divide pelo número de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido por 2 é 3, e aí eu vou ter 3 vezes o que está em cima. 3 vezes x menos 1. Sinal de menos aqui, mesma coisa. 6 eu divido por 3, fica 2. 2 vezes x mais 1, que é o que está em cima. Isso daqui é igual, mesma coisa, né? Não esquece de tirar o MMC do segundo lado, tá? Porque isso pode ser um erro que vai aí te levar para um buraco bastante fundo. Não sei o que poderia dar isso daí, mas não esquece. 6 divide por 1 que tem aqui embaixo dá 6. 6 multiplica por x, fica 6x. Mesma coisa com o 15, sinal de menos aqui, ó. 6 divide por 1 que tem embaixo do 15, fica 6. 6 vezes 15, multiplica direto ali, dá 90. Está aqui a minha equação já lisinha, basta multiplicar e eliminar esses parênteses. Atenção aqui no jogo de sinal, ó. 3 vezes x é 3x. 3 vezes menos 1 é menos 3. Jogo de sinal de novo para eliminar esse segundo parênteses. E eu tenho menos 2 vezes x é menos 2x. Menos 2 vezes mais 1 é menos 2. Igual. Aqui é jogo de sinal, tá? Tem que ter cuidado, menos por mais, por isso ficou menos 2x e menos 2. Bom, aqui não tem parênteses, é só a gente escrever 6x menos 90. Bom, agora eu organizo essa equação, que a letra fica do primeiro lado, então aqui eu deixo 3x, eu deixo o menos 2x, continua, tá? Por isso que permanece menos 2x, continua porque já está no primeiro membro. E o 6x troca de membro, troca de sinal, né? Ele está positivo. Vem para cá, menos 6x. Acabaram os termos com letra. Escrevemos a igualdade. Do outro lado eu já tenho menos 90. Também só tenho ele, né? No segundo lado. Quem é que vai atravessar? O 3 e o 2, né? O 2 troca de lado, fica mais 2. O 3 também troca de lado, fica mais 3. Operação inversa, como a gente viu aí. Bom, eu vou fazer isso em duas partes, acompanhe aqui comigo. Ó. Positivo do primeiro lado, eu tenho 3x. Então, aqui o 3x é só ele que eu tenho positivo. Do primeiro lado ainda, eu tenho negativo 8x. É o 2 e o 6 estão negativos, então 3x e menos 8x. Agora, do segundo lado, eu tenho positivo, ó, 2 e 3, dá 5, né? Então, 5 positivo. Negativo, eu tenho 90. E aqui eu vou diminuir. Vou puxar a minha equação para cá, para esse espaço, e vamos ver o que eu tenho. Bom, diminuindo eu pego o sinal do maior, então aqui vai dar negativo. 3x tira 8x, ou 8x tira 3x, como você preferir aí. 8 tira 3 fica 5, então aqui menos 5. Não esquece o x, tá? Menos 5x igual. De novo, do outro lado vai dar negativo. 90 é maior do que 5, 90 tira 5, fica 85. Lembra, tá? Um positivo e um negativo, né? A gente falou tanto disso aí. A gente subtrai e conserva o sinal do número que é maior. Bom, como está negativo aqui na frente, o que é que eu faço? Eu multiplico isso por menos 1, né?
Então, aqui multiplicando por menos 1, ficou pequenininho ali. O que é que eu vou ter? Positivo 5x igual a 85, também positivo. E aí, como a gente está falando disso já desde o início das equações, aqui o meu valor de x é na divisão 85 dividido por 5. E isso dá 17, né? 85 dividido por 5, você faz a divisão aí, dá 17. Bom, descobri então o x, né? Que era o meu valor desconhecido aqui na equação. E aí vamos ver as consequências disso aqui na resolução do problema, na resolução dos valores da Laura, da Letícia e da Luana. Nós vamos poder então escrever o seguinte, olha só, aqui, Laura, Letícia e Luana. Acompanhe aqui comigo e com atenção, olha só. A Laura recebeu x menos 1, ou tinha, né, x menos 1. X menos 1 quer dizer 17, que é o meu valor de x, menos 1. Ou seja, a Laura tinha 17 menos 1, dá 16 reais. A Letícia tinha x. Quanto é x? É 17. Então, a Letícia tinha 17. E a Luana tinha x mais 1. E aí, você já sabe, x mais 1 vai ser aqui o x, ó, 17 mais 1 fica 18, né? Bom, então, esses são os valores que cada uma delas tinha. A Laura tinha 16, a Letícia 17 e a Luana 18. Você vai ver que a Laura tinha R$1 a menos que Letícia, como o problema diz. E a Letícia tinha R$1 a menos que Luana, como o problema diz. Se você ainda quiser verificar, você vai ver que a terça parte do dinheiro de Luana dá R$6, tá certo? A terça parte é quando eu divido por 3, isso vai dar R$6. A metade do dinheiro de Laura dá R$8. E se eu subtrair 8 menos 6, vai dar 2, que é exatamente R$15 a menos que o dinheiro de Letícia. Ok? Vale a pena verificar esse tipo de coisa aí. Não é a intenção aqui do nosso problema, tá? Mas é sempre bom você verificar para ter certeza que os valores que você encontrou, eles estão de acordo com o que o problema diz. Às vezes, fazer esse tipo de verificação para a gente que está no ensino fundamental é mais complicado do que resolver o problema. Mas é importante ter paciência, quer dizer, esse tipo de problema vocês não precisam se iludir, vocês não vão conseguir pegar um desse como a gente está vendo esse aqui agora, no 7º ano ou no 8º ano, e assim, resolver com muita naturalidade. Isso daqui demora um tempo, tá? Às vezes a gente chega no 9º ano com a capacidade de resolver alguns desses. E às vezes essa capacidade ela só vem um pouco depois. Depende muito do esforço que a gente faz, da dedicação que a gente dá para a álgebra de uma maneira geral e para essas interpretações algébricas que a gente fica fazendo aí nessa sequência depois que a gente aprende a equação, tá? É muito importante que eu diga isso para vocês. Depois de aprender a equação, as equações elas não saem mais da matemática. Quase tudo que a gente vai resolver, quase toda a aula, que a gente pega um probleminha, uma coisinha simples, tem uma equação ali no meio. É muito importante entender esse assunto porque ele passa a fazer parte do dia a dia da gente. Bom, o que eu quero nesse problema, né, para a gente encerrar aqui a aula? Eu quero saber quanto possuíam as 3 juntas. E aí, para saber quanto possuíam as 3 juntas, é só juntar isso daqui. Eu vou escrever aqui do lado, tá? Eu estou sem espaço. Então, vamos escrever aqui o total, ou seja, o que elas possuíam juntas, é a soma desses 3 valores. Olha aqui, 8 mais 7, 15, mais 6 dá 21. Termina em 1, então você já sabe qual é a resposta. 21 vai 2, aqui 1, 2, 3, com 2 fica 5. Então, aqui o total é R$51. Esse é o valor que elas possuíam as 3 juntas. Bom, gente, como eu disse, tá? Os problemas e as equações, eles vão fazer parte aí da sequência da gente, do nosso dia a dia de matemática, nessa continuação. Quer dizer, aprendeu a equação é um assunto que não vai sair mais aí das nossas aulas. Tudo bem? Bom, pessoal, era essa a aula que eu queria trazer aí para vocês, tá? Encerrando, então, essa parte da resolução das equações.
Como sempre, eu espero que a explicação tenha sido simples e que vocês tenham conseguido compreender os conceitos e os detalhes que eu quis mostrar aí para vocês. E agora, como eu digo, é muito importante que você faça exercícios se você quiser melhorar aí o seu rendimento. Se você gostou do vídeo, deixa um like e a gente se vê então aí um pouco mais adiante para falar mais de equação, tá? Para falar mais de problemas. A gente vai ter uma série de problemas aí que eu vou trazer para vocês na sequência, problemas desse tipo, alguns mais fáceis e outros mais difíceis. E a gente se encontra então para falar muito mais de matemática. Obrigado aí por mais esse momento. Por hora é isso. Valeu. Um abraço.